Muito bom dia para você. Hoje é dia 28 de janeiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele resistiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas como Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma esperança, da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E é por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e imigrantes nessa terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrarem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Meus irmãos, e novamente a palavra nos traz sobre a fé. A fé é a resposta daquilo que ainda não se vê. Estamos confiando em algo que não vimos ainda, que ainda não tocamos. E às vezes na nossa humanidade a gente acredita naquilo que vê. Tem que ser provado, tem que ser comprovado. E aí a ciência ela explica muita coisa. E às vezes é difícil acreditar em Deus porque a gente queria um corpo físico para Ele, assim como nós vemos as pessoas diariamente. Mas estamos vivendo o tempo de preparação da promessa. A promessa que foi feita da terra prometida se levou 40 anos para o povo chegar até lá. E apenas os que perseveraram até o fim, os que verdadeiramente acreditaram nessa pátria, conseguiram alcançá-la. Alguns não conseguiram alcançá-la, mas a palavra diz que eles vislumbraram de longe essa pátria. E ainda dava tempo de voltar. Mas eles já não queriam a pátria que deixaram. Aquilo que eles tinham até o momento como riqueza já não era mais o suficiente. Eles confiaram em uma pátria muito melhor. A fé de Sara, em idade avançada, sendo estéril, fez com que ela alcançasse o impossível. A fé de Abraão, que quando Deus pede seu único filho, ele não reclama, ele não questiona. Ele não diz: Senhor, foi para isso que o Senhor me deu, para poder tirar agora dessa forma e ainda tendo que ser eu, o próprio pai, sacrificar meu filho. Ele apenas confiou. Deus mandou e ele foi para fazer. E na última hora, Deus então diz que realmente viu que Abraão tinha fé. E tantos outros, porque confiaram no Senhor. Às vezes a gente está a serviço em um ministério da igreja e a gente prega muito sobre a fé. Mas, na verdade, quando os impossíveis da nossa vida vão surgindo, a gente vai limitando aqueles o qual Deus tem poder para fazer ou não. A gente vai acreditando: não, ele faz, mas ele faz isso aqui. Não, essa realidade que é muito grande, não dá para ele mudar, não. E aí a nossa fé, sem a gente perceber, nas mínimas coisas, ela vai esfriando, vai esmorecendo e a gente fica estagnado, porque a gente deixou de acreditar. A gente não continua mais caminhando para a terra prometida, porque em algum momento a nossa fé, ela se abalou por algum mistério, alguma coisa que a gente considerava que era impossível aos nossos olhos e declarou que também era impossível para Deus, mesmo sem admitir isso. Mas, meu irmão, todas as promessas do Senhor na vida dos seus se cumpriram. E a promessa maior é a promessa para a qual eu e você estamos sendo preparados.
para chegar a Jerusalém Celeste. Muitos e muitos caminharam, 1, 2, 5, alguns talvez até os 39 anos, mas não conseguiram chegar ao cumprimento da promessa. Em algum ponto, eles ficaram estagnados. A gente daqui a pouco vai entrar num período muito forte da igreja, que é o período quaresmal, que é o período de entrarmos dentro de nós mesmos e estarmos a sós com o Senhor. Não é o deserto da tortura, da tribulação, mas é o deserto de reconhecer as minhas misérias e dizer: Senhor, o que sou eu, Senhor? Senhor, eu não sou nada mais que pó. Eu não sou nada mais que isso. Tá vendo esse impossível aqui, Jesus? Eu não sou nada diante dele. Tá vendo essa situação aqui que eu estou apresentando para o Senhor? Eu já fiz tudo que eu podia de possível e de impossível. Eu não consigo mais, eu não aguento mais. Mas a minha esperança está no Senhor. E para aquilo que o Senhor mandar, eu vou confiar. Às vezes a gente faz: eu queria ter a fé de Abraão. Mas para ter a fé de Abraão, a gente precisa ser provado como Abraão e ter a mesma coragem que ele teve. E quando o sofrimento bate à nossa porta e quando algumas coisas precisam ser podadas da nossa vida, será que a gente continua querendo ter a fé de Abraão? Meu irmão, desde já eu já te convido, a gente tem vivido tempos muito difíceis. E diariamente é preciso que antes de colocar a cabeça no travesseiro, que a gente diga: Deus, tudo pelo Senhor, com o Senhor e pelo Senhor mesmo. Porque por mim eu já não quero ir adiante, porque eu já não tenho mais força. Mas eu estou aqui porque eu confio no Senhor. E peço que o Teu Espírito Santo me faça continuar a seguir adiante, sem estagnar, sem parar, sem vacilar. E a gente consegue isso, meu irmão, através dos sacramentos. Não deixe de participar da Santa Missa. Não deixe de usar diariamente a graça que é de se aproximar do banquete do Senhor, da graça de ser alimentado por Ele para poder resistir aos dias maus. Não deixe de se confessar, porque pequenas coisas vão se acumulando e o inimigo vai nos acusando, e aí a gente vai achando que Deus virou a cara pra gente, a face pra gente, e que Ele não nos ama e não nos acolhe mais, quando na verdade Ele está lá disponível todo dia nos esperando. Então que a gente possa voltar para dentro de nós mesmos, e não importa qual seja o deserto, porque o nosso maior medo não deve ser o deserto, mas ser o oásis no qual não há o Senhor. Que Deus te abençoe.